Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos estudar dos versículos 13 a 41, que se trata da volta de João Marcos a Jerusalém e o testemunho de Paulo em Antioquia. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a despeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecado, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei,
porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Meus irmãos, aqui nesse trecho, que é um trecho longo que a gente está estudando, em Atos 13, inicia-se o estudo falando sobre a volta de João, que era o João Marcos, para Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Por que eu estou ressaltando esse trecho? Porque lá na frente nós vamos ver que Paulo e Silas se separam em suas missões, e até então eles eram parceiros, e eles se separam justamente por uma divergência referente a João. Mas mais para frente nós vamos ver isso aí. Eu só quis ressaltar para que a gente vá amarrando a história e para que se entenda como é importante nós realmente estudarmos com cuidado, e os detalhes fazem toda a diferença. No versículo 15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. A oportunidade que Paulo precisava para pregar o evangelho de Cristo dentro da sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Aqui no versículo 16, Paulo começa: levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. Olha como é importante Deus usando Paulo aqui nesse momento. Paulo chama a atenção dos varões israelitas, ou seja, ele identifica as pessoas a quem ele quer falar. Só que ele não deixa os gentios de fora, quando ele diz: e vós outros que também temeis a Deus. Ou seja, Paulo está cumprindo a sua missão, porém, ele é muito estudado, ele tem conhecimento da palavra. Lembramos que Paulo era um fariseu e ele tinha uma preparação rabínica. E aí Paulo começa a fazer uma longa introdução, falando desde a peregrinação na terra do Egito, a destruição das 7 nações, quando o povo chegou a Canaã, depois veio a era dos juízes, quando o profeta Samuel, ele preparou o rei Saul, depois veio o rei Davi. Inclusive ele ressalta aqui, no versículo 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Paulo estava usando as escrituras do Antigo Testamento para mostrar aos israelitas e aos gentios que criam em Deus quem era Jesus, através da própria palavra. Aí no versículo 23 ele fala que Jesus é o Salvador, fala sobre João Batista, que pregava no deserto, que batizava em águas, é o batismo do arrependimento, e aquela célebre frase de João Batista que dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, que é quando João Batista estava anunciando a Cristo. Mais uma vez, aqui no versículo 26, olha como Paulo ele é inteligente. Ele fala assim: descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus. Ou seja, ele reafirma novamente que não é apenas para os judeus que ele está pregando, mas também para os gentios convertidos. No versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, nesse caso, eram os fariseus e os escribas que ele estava falando, não conhecendo Jesus. Conhecer Jesus, eles conheciam, tanto que eles os perseguiam e mandaram matá-lo. Então eles conheciam Jesus. Quando ele fala não conhecendo Jesus, ele está querendo dizer que eles não creram em Jesus, que eles não receberam Jesus como o seu Salvador. Fala assim, não conhecendo Jesus e nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Então,
o próprio Paulo está usando a palavra de Deus, as referências bíblicas do Antigo Testamento que apontam para Jesus. E mesmo assim, os judeus, naquele momento, não creram. Porém, meus irmãos, nós temos que entender que o agir de Deus é perfeito. Nós pensamos que por que Deus permitiu que Jesus fosse morto e crucificado? Porque as profecias de Deus têm que se cumprir. E Deus está no comando. Nós, muitas vezes, não entendemos o seu agir, mas Ele sabe o que faz. Cabe a nós crer e não entender. No versículo 28, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aqui ele está ressaltando, pela própria história, os acontecimentos sobre Jesus, que Jesus não viu corrupção. Como nós vamos falar no trechinho seguinte, onde biblicamente, no Antigo Testamento, profeticamente era dito sobre isso. No versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Na profecia diz que ele ia morrer e ia ser ressuscitado. Se Deus não permitisse que Jesus morresse, que ele fosse morto, condenado, porém sendo inocente, como que Deus iria ressuscitá-lo? Então nós temos que entender as entrelinhas da palavra para que nós vejamos a maravilha do agir de Deus. Como Deus é perfeito no seu agir. Deus nunca erra. Foi visto, versículo 31, muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém. Por que ele não foi visto por todo mundo? Ele foi visto pelas testemunhas, por aqueles que caminhavam com ele e que estavam sendo preparados para serem os seus apóstolos, a quem Jesus ordenou que ide e levai o evangelho pelos 4 cantos do mundo. Aqui vamos fazer uma referência ao evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 11. Aqui Jesus falando aos apóstolos, por que aquela célebre passagem que ele explica as parábolas, né? Por que ele usa as parábolas? A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Então aqui está dizendo que a vocês seriam os discípulos, e a eles são todos aqueles que não creram em Jesus, que o rejeitaram. Aí na sequência desse mesmo capítulo aqui, 13 do Evangelho de Mateus, no versículo 15. Presta atenção, Jesus explicando por que ele não revelou o mistério de Deus a todo mundo abertamente. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus aqui está reafirmando que todos que creem nele serão salvos. Todos que creem em Jesus serão salvos. Porém, também tem uma frase que a gente costuma ouvir muito no meio cristão, que é preciso crer para ver e não ver para crer. Jesus não queria mostrar o reino de Deus e suas maravilhas a todos para que todos crescem. O objetivo é que todos crescem pela fé para assim poder ver o reino de Deus. Na sequência aqui, no finalzinho do versículo 33, Paulo fala, como também está escrito no Salmo 2. Aqui Paulo está dando as referências do Antigo Testamento, a Torá dos judeus, onde eles iriam achar escritas coisas com as quais ele estava ensinando nesse momento. Aqui Salmo 2 é o Salmo 2, no versículo 7, especificamente no 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui no 35, por isso também diz outro salmo. O outro salmo a qual ele se refere é o Salmo 16, versículo 10. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, inclusive, lembra que eu falei que a gente ia fazer uma referência à frente? Porque Jesus morreu sendo inocente, porque Deus permitiu, enfim. Está aqui exposto no Salmo 16. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui o Salmo se refere a Jesus. No versículo 38, tomai, pois, irmãos,
conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Aqui, Paulo está falando, no início, que é através a remissão dos pecados, é por intermédio deste e por meio dele. Esse é Jesus, é por intermédio de Jesus. E todo que crê é justificado. Então aqui Paulo está reafirmando que a salvação não vem pela lei, a salvação vem pela fé, pela graça. Quando ele fala aqui, sobrevém o que está dito nos profetas, que é no finalzinho, no versículo 41. O profeta ao qual se refere é Abacuque, no capítulo 1, versículo 5. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Aqui, Paulo mais uma vez está mostrando no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas dos judeus para os judeus, que ele fala, vede, ó desprezadores, ou seja, os judeus, eles iam desprezar Jesus, eles não iam aceitar, não iam crer, porque eu realizo, é Deus, eu realizo em vossos dias, naquela época, enquanto Jesus estava entre eles, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ou seja, Paulo estava dizendo a eles, reforçando a eles, através da própria palavra, que eles creem e estudavam todos os dias, todos os sábados, nas sinagogas, e mesmo assim, nós vamos ver a sequência que eles não creram. Isso é a história constante da Bíblia, meus irmãos? É Deus tentando fazer uma reaproximação do seu povo, e seu povo se afastava de Deus, depois ele mandou Jesus Cristo, e o povo não creu em Cristo, e nós vivemos até hoje essa realidade. A pregação da palavra, ela ocorre nos 4 cantos do mundo, independente de ter dificuldades ou não, de ser um país cristão ou não, nós vemos os missionários espalhados por todo o mundo, e mesmo assim, alguns creem, outros não. Isso é o agir de Deus na nossa vida. Não cabe a nós entender Deus, cabe apenas crer. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.